Deus seja louvado. Pega o estudo lá, veja essa parte que nós vamos ler agora, remindo o tempo. Veja, irmãos, que preciosidade que estamos aprendendo aqui nas terças-feiras, esses 3 princípios do crente vencedor. Veja agora, me acompanhe. Todavia, ainda persiste algo que precisamos acrescentar ao que dissemos acima, que é o estudo que estamos estudando aqui. Quanto ao assunto de nosso andar em Cristo. O que é andar em Cristo? Este verbo andar tem como pode parecer óbvio, outro sentido adicional. É a palavra que significa primordialmente o que, irmãos? Conduta. Conduta. O que é esse andar em Cristo? Viver em Cristo, agir no Espírito, é conduta. Ou, olha agora, comportamento, mas também contém a ideia de progresso, andar, progresso, é profunda essa palavra, esse andar aqui de Efésios. Tanto o progresso, o caminhar, mas também junto está o comportamento, a conduta, que é o testemunho nosso, irmãos, nosso testemunho para as pessoas que nos servem. Louvado seja Deus. Prosseguir, andar é prosseguir, continuar só. Primordialmente, conduta ou comportamento, mas também contém ideia de progresso. Andar é prosseguir, continuar seguindo. Pelo que gostaríamos de celebrar um pouco mais pelo que gostaríamos de elaborar um pouco mais essa questão de nossa jornada na direção de um objetivo. Então entra o versículo aqui, chave. Vamos ler juntos o versículo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meu irmão, vede prudentemente como andais. Aí Efésios 5, versículo 15, 17. Essa palavra remir o tempo também aqui, é bem bom acrescentar. A palavra remir o tempo, é aproveitar todo o tempo, irmãos. Não é o nosso assunto aqui? Aproveitar todo o tempo. Os dias são maus. E eu tenho a oportunidade, aproveitar o tempo que Deus está me dando para reunir, para pregar, para ministrar. A saúde que Deus está me dando, condições. Então, aproveitar as oportunidades. Bendito é o nome do Senhor. Então, veja, isso é prudência, não ser nécios, insensatos, né, irmãos? Você vai notar que nos versículos acima existe uma associação entre a ideia de tempo e a diferença entre sabedoria e o quê? Insensatez. Andais, olha agora, andais como sábios, remindo o tempo. Não sejais insensatos. Isto é, deveras o quê? Deveras o quê? Importante. Desejo agora trazer à sua memória 2 outras passagens em que estas coisas são semelhantemente relacionadas entre si. Olha que palavra maravilhosa. Olha que ensino, irmão. Junto nessa palavra do andar, não ser nécio, insensato, imprudente. Então, vamos ler essa palavra? É um versículo juntos? Então, solta a voz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, a volta do Senhor. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Então, olha junto. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram: as nossas lâmpadas se apagam. E tendo elas ido comprá-lo,
Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E agora, irmãos, vem comigo. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens. Mateus 25, do 1 ao 13. Tem assunto aqui, né, irmãos? Irmãos, aqui, ó. Irmãos, olha o que é insensatez. São irmãos salvos. 5 virgens prudentes, 5 virgens insensatas, mas eram crentes, salvos, nascidos de novo. Amém? Essa palavra, as virgens, irmão, vê que isso aí é no sentido espiritual. No sentido espiritual, virgem é aquele que não se contamina com o mundo, não se contamina com o pecado. Todas elas eram virgens, não se contaminaram, libertas, salvas. Olha a figura. Mas a palavra diz que as prudentes tinham azeite na lamparina e azeite na vasilha. E aí nós já sabemos o que é isso. O espírito cheio do Espírito Santo, mas a alma, que é a vasilha, cheia do Espírito Santo, cheia de azeite. As insensatas tinham óleo no espírito, porque eram novas nascidas de novo, mas não tinham óleo na vasilha, quer dizer, não deixaram sua alma ser quebrantada, seu ego quebrantado, seu orgulho quebrantado, não tomaram a cruz. E começou a terminar o óleo, e elas foram comprar, foram atrás do óleo. Quando voltaram, a porta estava fechada, irmão. Porque Deus é justo. Amém, irmãos? Será que nós vai ser abençoado, irmãos? Vai ser abençoado da mesma forma o insensato com o prudente? Deus é justo, irmãos. O que se santifica, o que não se santifica, vai ser abençoado igual. Nós aprendemos que o Senhor ordena a bênção e a vida na unidade, suportando uns outros em amor, na unidade do Espírito, sem confusão, divisão, estando juntos. Como membros do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Aqui continua. Então, olha outro versículo. Olha esse versículo agora, irmãos. Olha Apocalipse agora. Vamos ler junto. Então, olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Lê junto comigo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Apocalipse 14, de 1 a 5. Não se contaminaram com mulheres. Essa palavra virgem aqui não tem nada a ver com o físico. Não tem nada a ver com o lado físico. Espiritualmente não se contaminaram. Não se contaminaram. Isso é profundo, irmãos. Eles eram um com o Senhor, irrepreensíveis. Não havia engano na sua boca. Na sua testa, espiritualmente, estava o nome do Cordeiro e o nome do Pai. E seguiam o Cordeiro onde quer que vá. O que é isso, irmão? Seguir o Cordeiro onde quer que vá. São pessoas que andam no Espírito do Cordeiro. 1 Coríntios 6,17. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós podemos dizer que andamos com o Cordeiro, seguimos Ele onde quer que vá? Ou nós estamos andando o nosso próprio caminho, achando que estamos seguindo o Cordeiro? Seguir o Cordeiro espiritualmente, irmão. Quando você segue o Cordeiro espiritualmente e toca no Espírito, você não se contamina com o mundo. Você não se contamina com o pecado. Você não aceita o que nós falamos aqui domingo. Mas essas pessoas que se defendem do pecado, acham que está seguindo o Cordeiro. Olha, se eu estou com o Cordeiro, automaticamente eu estou seguindo Ele. Então o pecado não tem poder sobre mim. Né, irmão? Domínio na internet, domínio com o celular, dia e noite, e não ler a Bíblia. Vasculhando a vida dos outros, que mais o marido está fazendo esses dias. Viciado na internet, irmão.
Pior do que droga está se tornando isso. Tem pessoa que não larga nem o trabalho, nem para orar. Rede social, viciado. Essa pessoa não, ela está seguindo o cordeiro que quer que vá, ela está seguindo o mundo. E quando você fala isso, você é tido como uma pessoa agressiva, uma pessoa que exagerada. Quer dizer, eu posso servir a Deus e o mundo, que, amém, Deus está comigo lá no mundo. Ai, irmão, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 2,15, amém, irmãos? 1 João 2,15, não, irmãos. Mas é difícil. Irmão, olha aqui, ó. Como que é difícil eu estou em comunhão com o Senhor, irmão? Quando eu estou em comunhão com o Senhor, seguindo o Cordeiro, eu tenho paz com Ele. Eu estou invocando Ele. Posso estar trabalhando, posso estar na escola, posso estar dormindo de noite, de manhã, de tarde. Eu estou em comunhão, seguindo Ele. O que é seguir Ele? É do Espírito. Eu estou em paz com Ele, invocando Ele, sentindo Ele. E quando você sente o Senhor e segue Ele, você não se contamina, irmão. Você não aceita, você reprova. As coisas não te contaminam e pronto, é automático. Você não precisa nem fazer força. Você não é um santarrão, muito consagrado, muito ungido, um grande homem de Deus. Não. Aquele que está em comunhão com o Senhor, ele tem uma aversão ao pecado, uma piada suja, gracejo, coisa exagerada, você já pesa. Está perto de pessoas que devem ter muita coisa exagerada, você já não... Não é que você é um fanático que reprova, que é melhor do que eles, mas você está seguindo o Cordeiro. O Senhor está reprovando. Bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor conhece quem segue Ele. Que toma a cruz, que não fica se agredindo, pagando com a mesma moeda, cheio de amargura, cheio de raiva. Não. Seguir o Cordeiro é viver na paz, tomar a cruz. O Senhor, quando ultrajava, quando era ultrajado, não ultrajava. Amém, irmão? Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que o julga justamente. O Senhor, como homem na terra, quando se levantava agressão contra ele, ele não batia de frente. Sou Deus, cai por terra, demônio. Não, meu irmão. Fosse nós, né? Ultrajado não revidava. Ameaçado, quando ele era ameaçado, ele não ameaçava, não pagava com a mesma moeda. Ele simplesmente entregava ao Pai. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, é como se o Senhor dissesse, está se levantando coisas contra mim, me ameaçando, me ultrajando. Senhor, Pai, é contigo. E o justo Pai é terra. Isso é fé. Então é seguir o Cordeiro onde quer que vá. O Senhor nos ajude, irmãos. Isso é andar com o Senhor. Primeiro nós aprendemos no primeiro estudo a descansar, a sentar nos lugares celestiais. Depois andar com Ele. A obra é dele, viver para Ele. Santificado o nome do Senhor. Aí o que acontece aqui, irmão? Olha bem. Há muitas passagens nas Escrituras que nos garantem que Deus... olha agora, irmãos. Que maravilhoso, olha. Há muitas passagens das Escrituras que nos garantem que o que Deus iniciou, Ele vai terminar. O nosso Salvador é o Salvador máximo. Nenhum crente se salvará pela metade. Olha bem, irmãos. Ainda que esta expressão possa hoje ser usada a nosso respeito, em algum sentido, Deus vai aperfeiçoar todo e qualquer ser humano que nele depositou a sua fé. Se a nossa fé está nele, irmão, ele vai trabalhar, ele vai aperfeiçoar, e não vai deixar nada em meia viagem, ele vai terminar o que começou. Santificado o nome de Deus. Temos fé nele, irmãos. Ele começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar essa obra. Está aqui, ó. É nisto que cremos e temos que manter em mente essa doutrina como contexto daquilo que vamos dizer a seguir. Oremos firmemente, juntamente com Paulo. Olha lá, irmãos, diz o versículo comigo. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Então veja só agora, irmãos, eu quero dar minha palavra aqui, não é só lendo, mas acrescentar. Veja, ele começou a boa obra, nasceu de novo. Agora, veja, o porquê que tem que ficar aborrecido com pessoas que não nasceram de novo? Que nós podemos chamar de irmão, mas não nasceu de novo.
Mas, irmão, nós respeitamos o aquele que nasceu de novo. O Senhor começou a obra lá no novo nascimento. Essa pessoa, o Senhor vai trabalhar nela. O Senhor vai aperfeiçoar ela. Vai usar o ambiente. Presta bem atenção nessa palavra, irmão. O Senhor vai usar o ambiente. O Senhor vai usar meios e formas para quebrar o que tem que ser quebrado, porque Ele está aperfeiçoando. Há tempo de edificar e há tempo de destruir o que foi edificado. Tem coisas que Deus está destruindo e nós não entendemos. E nós se defendemos e brigando. E é Satanás, é não sei o quê. É Deus usando ambiente e meios para quebrar coisas em nossas vidas, irmão. O ego, nossas coisas, nossas mentes, tudo que é estranho em nós. Ele começou, Ele vai trabalhar. Ele está nos aperfeiçoando. E o que você não entende agora, lá na frente vai entender. Meu Deus, como foi preciso passar isso. Como cresci, como amadureci. Meu Deus, como era uma pessoa injusta. Como era uma pessoa maldosa, julgadora dos outros. Ruim, pecaminosa. Lá na frente vai entender. Ele começou a obra. Então Ele vai trabalhar naquilo que Ele começou a obra. Ele começou a obra em nossas vidas, irmãos. Ele começou a obra em nossas vidas, irmãos. Nascemos, Ele vai aperfeiçoar. Está aqui, está lá em Pernambuco, está lá no Japão, está não sei o quê, está lá no céu. Agora Ele se escondeu onde for. Salmo 139 diz para onde me esconderei. O Senhor vai tocar lá. E amorosamente vai cuidar, vai abençoar, vai repreender, vai disciplinar, como um pai disciplina um filho. Amém, irmãos? O pai não disciplina um filho porque ama o filho. O pai vai nos disciplinar para tirar o que não presta, nos limpar, nos purificar cada vez mais para esse dia maravilhoso, quando a noiva encontrará o noivo. Essa noiva é sem mancha, sem ruga, sem mácula. Irmãos, vou deixar uma passagem para os irmãos lerem. Deus me levou pela manhã. Deus, vou dar o meu testemunho aqui. Lê os últimos versículos do capítulo 1, 21, o 22, os últimos versículos do capítulo 21, o 22 e o 23 inteiro de Gênesis. Então, lendo a palavra, chorando, sendo reavivado cedo pela manhã, 6 da manhã, orando ali 7 horas da manhã, cheio da graça, chorando, lendo a palavra me enchendo. Quando a palavra diz que Isaac encontra Rebeca, quando ela é trazida para Isaac, que é a figura, Eliezer é o Espírito Santo, trazendo Rebeca, a igreja, para Isaac, que representa o filho, e Abraão, que representa o pai. Quando ela viu de longe, perguntou: quem é esse que está no campo? É o meu Senhor, aleluia. Ela cobriu-se com o véu. Essa é a igreja de Deus. Cobriu-se de véu. Que é isso, irmão? Sujeição. A verdadeira igreja, ela está sujeita a Cristo, ao nosso Isaac. Ela é maravilhosa. Essa igreja é maravilhosa. Nós somos a Rebeca, irmão. Ele é o Isaac. E Deus está preparando uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. A noiva. Amém, irmãos? Como é que uma noiva pode estar toda manchada, toda suja, toda feia? Ela está bonita. Ela é linda. Ela é purificada. É isso que Deus está fazendo em nós. É isso. É a palavra. Aleluia. Novamente aqui, irmão. Há muitas... Não há, veja bem, não há limites para o poder de Deus. Ele é capaz e poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos, que mais, irmão? Imaculados diante da sua glória. Judas 24, e veja ainda 2 Timóteo 1:12 e Efésios 3:20. Entretanto, é quando nos voltamos para o aspecto objetivo dessa questão, para a sua realização, que, irmão, prática em nossas vidas, que vai ser o lado subjetivo, o lado prático. Aqui e agora onde? Na terra. Agora aqui na terra que nos defrontamos com a faceta do tempo.
Em Apocalipse 14, olha essa palavra. Em Apocalipse 14 é o que? As primícias. Apocalipse 14, 4. E a colheita, versículo 15, que nós lemos. Qual é? O irmão pergunta aqui lá em Apocalipse, qual é a diferença entre primícias e colheita? Certamente a diferença não está na qualidade, porque os frutos todos são da mesma época, do mesmo local, da mesma espécie, do mesmo pé. A diferença está tendo, vem comigo, no que, irmãos? Ó, qual é a diferença? Ela está no momento em que amadurece no campo. Então a diferença da primícia e da colheita. Veja que exemplo que o irmão dá aqui. Alguns frutos, irmãos, atingem a maturidade antes dos demais e por isso se tornam as primícias. Então você vê um laranjal, ele vai dizer aqui um laranjal, da mesma espécie as laranjas, da mesma qualidade, mas há uma leva que ela amadurece antes. Os filhos maduros, as primícias. O irmão fala assim, ó, minha cidade natal, Fujian, na China, é famosa pelas suas laranjas. Eu diria, e duvido que esteja sendo vítima de bairrismo preconceituoso. Duvido que dificilmente existem laranjas semelhantes a essas no mundo todo. E dessa uma laranja muito boa, né? Quando você contempla as colinas no início da estação própria das laranjas, todas as árvores estão verdes. Mas se você olhar com muito cuidado, conseguirá detectar espalhadas aqui e ali laranjas douradas que brilham ao sol. Que coisa maravilhosa! É uma vista maravilhosa, aquelas imensas filas de laranjas verdes, salpicadas de uns pontos dourados. As laranjas maduras que vão aparecendo. É quando as primícias são colhidas, elas são colhidas primeiro, por isso que são as primícias primeiras. Logo depois todas as árvores estarão cobertas de ouro, das maduras, as laranjas maduras recobrem os campos. Mas só os primeiros frutos, olha bem agora, irmão, mas só os primeiros frutos foram cuidadosamente colhidos à mão e alcançam os maiores preços no mercado. Com frequência, 3 vezes o preço normal da colheita. Então essas primeiras laranjas são mais caras, 3 vezes mais do que as outras que virão amadurecer depois. Todos os crentes, veja bem, irmão, olha a palavra agora, todos os crentes atingirão a maturidade de certa forma. Passe o que passar, eles vão amadurecer. Mas o Cordeiro de Deus procura as primícias. Amém, irmãos? Os maduros, os primeiros, os que se consagram espontaneamente. Os outros vão amadurecer debaixo de luta, de sofrimento. É isso que está falando aqui. Amém, irmãos? As moças prudentes da nossa parábola não são as que saíram melhor, mas são as que agiram bem, com antecedência, bem cedo. As demais também eram virgens, mas eram insensatas, relapsas, relaxadas, que ora pouco, que não, pouco óleo, está aqui. Insensatas, mas não falsas, não eram falsas, eram virgens, era um povo crente. Foram ao lado das prudentes se esperar do noivo. Também tinham azeite em suas lâmpadas, aos quais estavam queimando e iluminando. Contudo, não imaginaram o quê? A demora do noivo. E agora que as suas lâmpadas estavam quase apagadas, não dispunham do quê? De reserva, de azeite. Que é o óleo, o azeite na vasilha, uma alma trabalhada, uma mente renovada, cheia do Espírito. E tampouco as demais moças podiam emprestar-lhes combustível. Algumas pessoas ficam perturbadas nesse ponto da história pelas palavras do Senhor dirigidas a essas virgens insensatas. O que o Senhor falou? Não vos conheço.
Mas não eram crentes nascidos de novo. Não eram falsas, eram verdadeiras, mas o Senhor diz, não vos conheço. Perguntam essas pessoas como o Senhor poderia afirmar isso a respeito delas, se representam suas verdadeiras filhas. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Está vendo o que é a igreja? 2 Coríntios 11, 2. Todavia devemos reconhecer a amplitude total do ensino desta palavra, o qual é com toda a certeza de que existem privilégios em servir a Cristo, que seus filhos podem o quê? Podem perder pelo fato de não estarem preparados logo de início para o serviço. Diz a parábola que é 5 chegaram à porta e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Que porta, irmãos? Que porta? Certamente não é a porta da salvação. Se você estiver perdido, jamais poderá chegar à porta do céu e nela bater. Portanto, quando o Senhor diz, não vos conheço, é certo que ele usa essas palavras em algum sentido limitado, como na seguinte ilustração. Ele vai usar uma ilustração aqui. Em Xangai, o irmão Otimani falando, o filho de um juiz, o filho do juiz de corte criminal, filho de um juiz, foi apanhado e dirigiu seu carro de modo imprudente. O rapaz foi conduzido a uma corte e deparou com seu pai assentado na cadeira de juiz. Era o pai. O rapaz bate o carro, faz uma coisa lá, mas ele vai diante do juiz, e o juiz é o pai dele. No tribunal, não em casa, no tribunal, os procedimentos legais dentro do tribunal são mais ou menos os mesmos do mundo todo. De modo que o juiz perguntou ao rapaz, lá ele é juiz, não é pai? Qual é o seu nome? Seu endereço? Sua ocupação? E assim por diante. Espantado, o moço voltou-se para o seu pai. Pai, você está dizendo que não me conhece? Batendo com o martelo o juiz, pai responde o que? Severamente, jovem, eu não conheço. Aqui não. Aqui eu sou juiz, não sou o pai. É isso a palavra não conheço. Amém, irmãos? Mas pai, não, aqui não sou teu pai, aqui eu sou juiz. Está vendo, irmão? Jovem, eu não conheço. Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? É claro que o juiz não quis salientar com isso que desconhecia o próprio filho. Na família, no lar, ele me conhecia. Mas naquele lugar e naquele momento ele não o conhecia. Não entendeu agora? Então ele não conhecia. Que ali não tem nada a ver com a família. Ali ele está exercendo o papel de juiz. E o rapaz transgrediu uma lei. Embora ainda fosse o filho daquele pai, o moço devia ser processado e pagar sua multa. Não é porque o juiz é o pai que não vai ficar sem a multa e sem ser julgado. Ah, meu Deus. Sim, todas as 10 virgens tinham azeite em suas lâmpadas. O que distingue as insensatas foi que não dispunham do quê? De reserva do azeite. Sendo verdadeiras cristãs, têm vida em Cristo, não é, irmão? Dão seu testemunho diante dos homens, mas que testemunho pobre o delas, pelo fato de viver, digamos assim, de mão no queixo. Tem o Espírito, mas não estão cheias do Espírito, está vendo, irmão? Tem o Espírito, mas não estão cheias. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Todos nós, assim de novo, temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Mas a palavra diz enchei do Espírito. Efésios 5, 18. Amém, irmãos? Ao chegar numa crise, preciso sair para comprar mais azeite, está vendo? Não, viu o que eu estou falando? Ao chegar um problema, estão vazios para lidar com aquele problema. Não é que não é cristã.
E claro que finalmente todas as 10 chegaram a ter suficiente azeite. A diferença, contudo, está em que as 5 prudentes tinham azeite suficiente a tempo, enquanto que as insensatas, quando por fim arranjaram azeite bastante, haviam perdido o propósito para o qual o combustível fora criado. Aleluia. Amém, irmãos? A questão toda gira em torno do tempo. Esse é o ponto central do ensino do Senhor, no fim da parábola, quando ele admoesta seus discípulos a não serem meros discípulos. Mas discípulos o que, irmãos? Vigilantes. Olha agora, vê comigo esse versículo. Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Isso aí tem em Efésios 18. Em Mateus 25, a questão mais importante não é as pessoas receberem Jesus, Cristo ou não. Tampouco se o Espírito Santo veio sobre elas ou não, com seus dons carismáticos espirituais. A questão toda resume-se no azeite extra, a vasilha de reserva. A questão era que a luz deveria ser mantida durante uma longa espera, não importa quão longa, por causa da demora do noivo. A luz deve brilhar, mediante o suprimento miraculoso do espírito do íntimo do crente. Embora na parábola haja 2 elementos diferentes de lâmpadas e vasilhas, na realidade nós, os crentes, somos, ao mesmo tempo, lâmpadas e vasilhas. Bendito é o nome do Senhor. Que crente podia viver na eternidade do céu sem ter conhecido essa plenitude do Espírito aqui? Será que nenhuma virgem consegue escapar dessa falta? Assim é o que o Senhor está dando passos. Todos os passos possíveis para que fiquemos sabendo que precisamos o quê, irmãos? Agora da plenitude do Espírito. Vamos ler o versículo? Portanto, vigiai, por não sabeis nem a hora em que o Filho, nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esteja sempre sendo enchido. É a expressão incomum aqui de Efésios 18 com relação ao Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ler isso aqui, ó. Permitir que sejais continuamente enchidos. Não se trata de uma crise, como no caso do Pentecostes, mas uma condição que deve caracterizar-nos o tempo todo. Não se trata de algo externo, mas interno, tá vendo, irmão? Seguir o Cordeiro tem que vai interno, no Espírito. Nada tem a ver com dons espirituais carismáticos, manifestações externas, sinais, milagres, maravilhas. Mas a presença e ação pessoal do Espírito Santo dentro do seu espírito. O que garante que a luz de sua lâmpada brilhará com força até depois da meia-noite e até a aurora, se necessário, até a hora que ele virá. Bendito é o nome do Senhor. Além de tudo, não se trata de algo pessoal, como indica o versículo seguinte, toda certeza. Está em 5,19 de Efésios. Trata-se de algo que, partilhando com outros cristãos, a comunhão da igreja. Em dependências mútuas, quer dizer, viver a mutualidade, a comunhão, a unidade, é estar cheio do Espírito Santo. Significa que, na linguagem desse versículo, veja bem, irmão, não meramente que os crentes estejam cantando e salmodiando ao Senhor, mas que estejam falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais. Está vendo, irmão? No plural, nós, sem estar isolado, fora da comunhão da igreja. Está vendo onde o Espírito opera? É na comunhão. O óleo desce na unidade. Bendito é o nome do Senhor. Lembra, irmão? Alguns de nós podemos achar fácil cantar solos, mas muito difícil é cantar harmoniosamente num quarteto. Ou mesmo num dueto. No entanto, a mensagem olha agora, irmãos. No entanto, a mensagem da unidade do Espírito está bem no âmago desta segunda sessão de Efésios 4:3
15:16. A plenitude do Espírito nos é dada. Para quê? Lê comigo. Para quê? Cantemos juntos o novo cântico diante do trono. Juntos. Apocalipse 14:3. Juntos é a unidade. Estar junto, quão bom e suave é que os irmãos sejam juntos, unidos. Meus irmãos? Mas sustentemos nossa principal ênfase. Permita-me repetir o conceito de que a insensatez ou a prudência gira em torno desse ponto. Se você é prudente, vai procurar a plenitude bem depressa, o mais cedo possível. Mas se você é insensato, vai adiá-la indefinidamente. Alguns de nós somos pais de crianças. As crianças têm grandes diferenças de temperamento, não é mesmo? Esta obedece de imediato, aquela acha que adiando a obediência poderá chegar a não precisar obedecer. Veja bem, se você é tão fraco que permite uma criança um meio de não obedecer prontamente e ela consegue evitar a obediência, então esta criança, essa é a criança prudente, porque adia a ação que você exige dela e acaba não a fazendo. Todavia, a sua palavra, vamos encerrar, a sua palavra vale bastante. Se sua ordem não é de mentirinha, mas para ser acatada, para ser obedecida, a criança prudente é que obedece de imediato. Meu irmão? Tenha absoluta certeza a respeito da vontade de Deus. Se as ordens de Deus podem ser manobradas, talvez você não seja nem um pouco, talvez você não seja nem um pouco insensato se tentar escapar das implicações das desobediências. Vê como tem as implicações de ser desobediente a Deus, irmãos? Todavia, se Deus é um Deus imutável, cuja vontade é imutável, seja prudente, amigo. Seja prudente, irmão. Vamos remir o tempo, aproveitar toda a oportunidade. Procure, acima de tudo, ter aquela vasilha de azeite extra, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Essa parábola não nos responde a todas as nossas perguntas. Onde e como as virgens insensatas compram azeite, não ficamos sabendo. Mas nos é dito que as providências de Deus serão tomadas para que todos os seus filhos finalmente fiquem amadurecidos. Este assunto não é da nossa competência. Compete-nos aqui estudar as primícias. Somos ademoestados a prosseguir, não como ademoestados a especular a respeito do que poderá acontecer se não prosseguirmos. Ficar especulando. Você não pode, ao inventar essa questão, impedir a chegada da maturidade e tampouco deixar de pagar. Pagar o quê? O preço. O preço tem que ser pago. Todavia, a sabedoria está ligada ao passar do tempo. Os prudentes compram o tempo. Assim como eu uso uma caneta tinteira antiga, que agora está cheia de tinta em minha mão, pronta para ser usada, assim também os prudentes, ao cooperarem com o Senhor, apresentam-se como Deus os deseja, instrumentos dóceis em sua total disposição. Mas a pessoa cheia do Espírito, ele está sempre à disposição para ser usado por Deus a qualquer hora, a qualquer momento, seguindo o Cordeiro onde quer que vá. Considere o apóstolo Paulo, ele sempre tomado de uma paixão inflamada pelas almas. Ele viu que o propósito de Deus para nós estava envolto na plenitude do tempo. Efésios 10. Ele é um daqueles que dizem: de antemão esperamos em Cristo, ao descansar numa salvação que ainda será completamente revelada nos séculos vindouros. Efésios 1, versículo 12 e Efésios 2, versículo 7. E à vista de tudo isso, o que é que ele faz? Ele anda. Ele não anda apenas, ele corre. Eu prossigo ao alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Frequentemente, quando algumas almas chegam à compreensão das coisas espirituais e começam a seguir o Senhor
o sentimento em meu coração é: se houvesse chegado a esta conclusão 5 anos antes. O tempo é tão curto. Ainda quando prosseguimos no trabalhar, a pressão e urgência. Lembre-se, não se trata de que é que extraímos da experiência. A questão principal é que o Senhor deve receber agora. O Senhor precisa agora, disso, de instrumentos dóceis, disponíveis. Por quê? Porque os dias são maus. A situação é desesperadora, até mesmo entre os crentes, está vendo, irmão? Entre os crentes. Se nos fora dado ver essa realidade, talvez o Senhor tenha de tratar de nós de modo drástico. Disse Paulo: sou um aborto. Ele havia vivido crises tremendas, as quais o levaram ao ponto em que estava agora, mas prosseguiu em frente. A questão é sempre de tempo. Deus precisa dar um jeito em nós depressa. O tempo passa rapidamente, mas Deus tem que operar em nós, que nosso coração possa ser iluminado de modo que saibamos qual seja a esperança da sua vocação, e a seguir, que possamos caminhar na verdade, correr como crentes que sabem qual seja a vontade do Senhor. Efésios 1:18 e Efésios 1:17. O Senhor sempre se agradou de almas desesperadas. São que as almas desesperadas aqui, irmão, não é desesperado com problema, desesperado com doença, com pecado, desesperado em querer, em crescer, em fazer a vontade dele. Senhor Jesus, oremos sobre essa palavra, irmão, um minutinho. Abaixa a cabeça um minutinho, não um minutinho, encerrando o segundo assunto. Senhor Jesus, te louvamos. Estudamos o primeiro assunto, descansar, o repousar. Agora terminamos o segundo assunto, Senhor, te louvamos. Pelo assentar. Aleluia. Unja-nos mais e mais. Dá-nos mais compreensão. E ajuda-nos a perseverar no próximo assunto, Senhor, que é ficar firmes, conforme as promessas da palavra de Efésios. Encha-nos mais e mais, Senhor. Ilumina-nos nesse assunto. Sejamos desesperados em querer mais do Espírito e mais da vontade do Senhor, seguindo o Cordeiro onde quer que vá. Em nome de Jesus oramos. Amém.